Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Pois é, eu sou a Lúcia Barreto, sou mentora, administradora e escritora da Empreenda Sem Mistério e desenvolvo o projeto Acmos pelo Brasil de produtos de saúde e bem-estar. E para dar continuidade à nossa série aqui do Outubro Rosa, para falar do câncer de mama, estou trazendo uma irmã de alma, uma querida, uma amiga, dentista, empreendedora Acmos. Érica, por gentileza, se apresenta aqui para o pessoal. Lúcia, em primeira mão, eu quero te dizer que o prazer é todo meu, né, de estar participando com você desse momento tão importante da sua vida, né, e com conexões que a gente já traz de longa data. Eu acho importante a gente passar aqui para as pessoas que o que a gente vai conversar aqui é sobre a vida. Mas enfim, eu sou a Érica Murakami, tenho formação em odontologia, há 36 anos atuante, e eu acho importante falar que nossa missão de vida sempre foi amar o próximo, nos ajudando o próximo e fazendo esse exercício do dar e receber. É nessa jornada que eu e a Lúcia nos encontramos há mais de 20 anos, onde a gente tem muitas trocas. Então hoje acho que a gente pode dizer, Lúcia, que a gente tem uma história a ser contada e que conexões da vida trouxeram a gente a situações novas. A Lúcia, por exemplo, essa busca, ela me introduziu a Acmos, que é uma empresa muito humanizada, que eu me apaixonei pelo propósito de vida, que coincidentemente é o nosso, né? Ser relevante na vida do próximo, ajudar as pessoas nesse autoconhecimento. E nessa jornada, cuidar, né, do autocuidado e do cuidar do próximo, a vida também me conectou com essa terapia, que para falar a verdade, gente, eu nem sabia que existia. Foi a vida que me trouxe o biomagnetismo, através de uma pessoa que eu respeito muito, me conectou a essa terapia, onde eu não posso deixar de citar os meus mestres, professor Jorge e Eliana Nishimura, são os fundadores da Sociedade Brasileira de Biomagnetismo, e é uma terapia integrativa que usa ímãs. Só que ímãs, Lúcia, na história da humanidade, pelo menos assim, acho que 6 a.C. já se falava de terapias com ímãs, lá na China. E assim foi se levando a humanidade, sempre com situações onde se buscavam terapias, onde se tratava do ser como um todo. Não estamos aqui excluindo a medicina tradicional, obviamente, né? A gente está falando de terapias integrativas aqui, colocando todas elas no seu grau de importância. Mas a gente tem aqui, eu acho que é muito comum as pessoas conhecerem situações onde as pessoas às vezes não se sentem bem, buscam a medicina tradicional, né? Continuam com os mesmos problemas. Aí tem alguma coisa por trás, né, Lúcia? Tem alguma coisa por trás. E o biomagnetismo, o que ele faz? É como se ele equalizasse as impurezas internas através de pares biomagnéticos que ressoam sintomas e ou doenças. Isso aconteceu há uns 40 anos atrás, ou menos talvez, eu posso estar errada aqui, um médico da NASA, que ele percebeu com um espírito muito humano o quão desequilibrados retornavam os astronautas do espaço. E ele teve a brilhante ideia de entender que o que causa as doenças são as quebras das moléculas de água. H2O, né, se transforma em H+, e OH. Quando essas moléculas de água se quebram, imagina que seu corpo é mais de 70% de água, o desequilíbrio nos tecidos acontece, porque aí você tem uma situação de alcalinidade e acidez e uma grande oportunidade de micro-organismos se desenvolverem, causando as doenças. E como é que isso é causado? Onde se inicia isso? Tem alguns fatores, né? Por exemplo, alimentação, por exemplo, seu estado emocional e o energético. Como os ímãs trabalham a polaridade positiva e negativa, esse brilhante médico, ele teve essa sagacidade de entender que onde o ambiente tecidual estava com polaridade positiva, ele aplicaria ímãs com a mesma polaridade, porque ímãs com a mesma polaridade se repelem. Assim, simples assim, os micro-organismos são jogados na corrente sanguínea e o tecido se torna neutro. Por isso que é uma terapia muito imediata. Muitas dores, elas se resolvem meio que instantaneamente, porque o ímã com a sua polaridade igual, simplesmente expulsa os micro-organismos, o tecido se torna neutro, né? Meu Deus do céu, gente, vocês estão entendendo como é extremamente simples para quem recebe, mas quanto estudo tem por trás de quem aplica. E aí, Érica, não sei se você sabe dizer isso para nós, então, há quanto tempo existe no Brasil? Então, essas duas queridas pessoas que você citou aqui, que são os precursores disso tudo,
estuda aqui no país. Há quanto tempo eles trabalham com esse biomagnetismo aqui no Brasil? Só continuando, esses meus professores, eles atuam, se eu estiver errada, me perdoem, mestres, mas pelo menos há 15 anos, tá? Eles não são médicos, essa é a outra informação que eu quero te dar. Eles não são médicos, então é uma terapia que qualquer pessoa pode aprender, tá? Voltando um pouquinho lá na NASA, o biomagnetismo que a gente conhece hoje, ele foi idealizado por um médico mexicano. Veja só, o primeiro foi um médico da NASA, o que entendeu o biomagnetismo como aplicação nos casos de doenças, né? Foi o Dr. Góes. Dr. Góes é um médico mexicano, que ele estava pesquisando a AIDS na época, isso nos idos dos anos 80. Então, a partir dele, começaram-se a ter pares biomagnéticos. Nem imagino o quanto de pesquisa ele fez para hoje a gente ter um protocolo de mais de 800 pares de magnetismo que podem causar doenças. A gente tem hoje um protocolo simples e prático para que qualquer pessoa possa aprender, tá? Eu colocaria aí para você que é uma questão de urgência do planeta. Vamos falar aqui do mais recente desafio que a gente passou aí, que foi a pandemia, né? Quanto as emoções não causaram situações muito graves nos nossos irmãos de jornada, que psicoemocionalmente se tornaram muito vulneráveis e assim desenvolvendo doenças. Então eu acho até que assim, é um estado de muita urgência e um desafio humanitário para que todos nós tragamos em nossa consciência, né, essa visão de querer fazer algo para ajudar quem precisa. Então não tem nada a ver com religião, é uma terapia integrativa, né? Porque às vezes as pessoas têm muito receio por conta disso, sabe, Érica? Porque determinadas religiões não permitem determinados procedimentos. Então, para você que está escutando aqui, eu vou falar já como é que foi, né? Como foi o start de eu estar fazendo esse tratamento com a Érica e com o Fabiano. É muito simples para quem recebe, você deita numa maca, consegue até tirar um cochilinho, porque fica uma música muito tranquila de fundo e você consegue se desligar, mesmo para quem tem dificuldade de se conectar ou de meditar, né? O meu marido, que é mais agitadão, também é paciente aí da Érica, e ele recebeu o biomagnetismo e ele disse que conseguiu até dormir, né? Só com base aí nesse tratamento que ela fez dele, né? Então... Não, inclusive a gente precisa falar sobre biomagnetismo como com comprovações científicas, sim, tá? Existem comprovações científicas de que essa neutralização dos tecidos através da alcalinidade e acidez que os ímãs conseguem equalizar, né, é comprovada cientificamente. E a gente tem aqui tanto esse médico da NASA, o Dr. Richard Bering-Meyer, é assim que se fala, acho. O Dr. Isaac Góes, né, que é o mexicano, e a gente faz o protocolo de rastreio, né, dos pares em desequilíbrio do cliente através da técnica da bioenergética, né, do Dr. George Goodhart. É uma ciência chamada kinesiologia, onde a gente obtém resposta do seu DNA com a resposta inteligente do seu músculo. Tá? Então, quem me dá o protocolo de onde eu coloco os pares é você mesmo. Isso é uma tendência que na odontologia a gente também usa a kinesiologia para fazer diagnóstico da posição fisiológica da mandíbula. Então, eu posso dizer para vocês que é uma técnica científica, só que é simples. Então, às vezes é difícil de acreditar. Essa aqui é a verdade. E não tem nada a ver com religião, porque aqui a gente está falando de saúde. Né? Você só precisa se conectar, né? Conectar-se, buscar e acreditar em terapias outras, né? Que possam trazer para você esse equilíbrio físico, psicoemocional. Você sabe que a minha médica ginecologista, quando eu falei para ela que estava buscando tratamentos alternativos, né? Se você ainda não viu o vídeo dela aqui, vou deixar o link para você. Ela falou que eram tratamentos complementares, que apesar da medicina ser muito cética em muitos casos, né? Como ela também é uma estudiosa, ela é professora e já participou de muitos congressos fora do país, ela diz que ajuda demais e que a positividade é uma arma poderosa
para você que está passando por isso, né? A gente está falando, eu quero falar para você também que eu tenho um interesse pelo outro, né? Então, hoje eu tenho pacientes aqui da minha clínica odontológica que eu já acompanho de longa jornada, né? Então, a gente acompanha a vida da pessoa, a gente vê os altos e baixos. Isso sempre me trouxe uma impotência, né? De querer ajudar e não poder fazer nada, tá? Então, essas ferramentas, eu preciso citar a Acnes, porque ela também me ajuda muito. Não tô nada contra a indústria farmacêutica, não é isso, tá? Mas nem sempre as causas, elas são vistas da maneira como hoje a gente está necessitando ver, que é buscar os seus traumas, entrar para dentro de si, buscar, porque a gente vai falar sobre você um pouquinho, né? E é sobre isso que a gente cuidou, né? Dos psicoemocionais, né? Que geraram um desequilíbrio, se transformando em algo no seu corpo, né? Então, eu tenho casos aqui onde eu ajudei muito com nossa suplementação, nossos produtos naturais e, vamos dizer assim, que aqueles 30% que não foi resolvido, que o médico já iniciou, que a Acnes me ajudou, o biomagnetismo fechou, porque tinha que ter tido essa, eu gosto dessa palavra, equalização frequencial, né? Vamos colocar dessa forma, porque a gente tá falando de energia, né? Tudo no planeta, no universo é por energia e a gente só entende essa linguagem. É indicado para qualquer pessoa ou existe algum grupo que você não pode tratar? Olha, Lu, gestante não, pessoas que tenham passado por químio e radioterapia, pede-se pelo menos 14 anos, né, para se usar os ímãs, pessoas que usem stents ou grampos ferromagnéticos também são contraindicados, mas existe a técnica da bioenergética onde a gente pode fazer uma associação do tratamento sem os ímãs também, tá? Então a bioenergética é uma terapia complementar que a gente usa muito também. Agora falando um pouquinho aqui do meu caso, né? Assim que eu soube que eu recebi o diagnóstico da médica, eu fiquei tão atordoada que eu esqueci do biomagnetismo da Érica. E aí uma outra amiga nossa em comum, que é a Ana Paula Vieira, que também me conhece aí há mais de 20 anos, a gente trabalhou juntas na IBM, eu liguei para contar para ela e ela me lembrou e foi até engraçado porque a Érica me conhece, nós somos muito tranquilas, não há cobrança, se uma liga demora para atender, mas eu estava tão angustiada que eu liguei e eu senti na voz da Érica assim, mas o que foi, Lu? O que tá acontecendo? E quando eu contei, ela ficou 2 segundos muda. E eu tinha um compromisso perto do consultório na hora, gente. Ela já mudou a agenda dela e falou, vem pra cá. Então eu tinha recebido o diagnóstico que realmente era um câncer de mama. Era, porque eu já retirei. E agora é só esperar os próximos passos aí do tratamento. E foi muito importante, porque naquela hora eu tava tão sugada energeticamente que o Fabiano falou, não sei nem como você conseguiu dirigir e chegar até aqui, né? Então, independente do que estava acontecendo comigo, do desequilíbrio no meu organismo, energeticamente também. E aí vieram questões dos antepassados, né, Érica, que a gente fala tanto. Também tem lá constelação familiar, que nós já falamos aqui também. Mas fala um pouquinho dessa limpeza de maneira geral que vocês acabaram fazendo em conjunto aí, Érica. É assim, Lu, eu vou usar você mesmo, porque você faz terapias integrativas com o coração muito aberto. Então isso é super recomendável. Você sentiu no coração a constelação familiar, você foi lá, te fez super bem. Você busca aquilo que seu coração pede. E ouvir o coração é ouvir o seu corpo biológico, é ouvir o universo. Então a gente super recomenda. Pelo amor de Deus, não estamos descartando a medicina tradicional. Ela é super importante, né? Tem ferramentas como, por exemplo, as terapias com psicanálise. Aliás, temos muitos psicólogos hoje também, biomagnetistas, né? Biomagnetismo é a terapia que se conectou a mim, né? Porque é a lei da atração. E eu muito me conectei também com a terapia, porque eu me reconheço nela também, eu me trato. Quando eu cuido de você, eu estou me tratando também. Essa aqui é a magia e a alegria que a gente tem no coração. A Lu comentou sobre o Fabiano, que é um irmão de jornada, que trabalha aqui no consultório, que tinha muitos problemas psicoemocionais, e olhem só, ele foi tratado com biomagnetismo por mim, ele foi meu primeiro cliente logo
após eu ter feito o curso, foi muito mágico o efeito imediato do bem-estar que ele sentiu. Não tem mágica aqui, foram os pares biomagnéticos que foram rastreados através das respostas musculares inteligentes, né, que me colocaram em conexão com os desequilíbrios e o bem-estar foi imediato. Tá? Hoje, ele é um biomagnetista também. Fui buscar o curso, né? Ele ajuda o próximo se ajudando. Então, são conexões como essa que o universo traz, né? E que trazem, por exemplo, o seu caso aí, né, Lu? Hoje a gente sabe, e a Lu, ela faz um processo, né, de autoanálise, desde que ela se conhece como Lúcia, né, Lu? Nasceu, ela já está se avaliando, olhando para o umbigo, né? Então, eu fiz a leitura da Lúcia, sim, claro, houve um diagnóstico ali. Mas ela sabe que o que conectou ela com essa história da doença agora foram traumas lá no passado, talvez desde a infância. Se eu estiver errada, você me corrige. E ela foi elaborando isso, as terapias foram ajudando ela a fazer as liberações. Biomagnetismo te ajudou, Lu, quando nessa equalização frequencial aí que você precisava ter, emoções estavam necessitando ser liberadas. Eu não estou falando aqui de psicologia, estou falando de energia, né? Não sou psicóloga, sou dentista. Mas essas liberações, elas ficam retidas. Então é nesse sentido que a gente te ajudou, e é óbvio, existia lá uma energia em forma, né, de uma doença, e a gente tem sim recursos no biomagnetismo para eliminar a malignidade, né, no caso a escápula com escápula, a ressonância, né, e a drenagem através dos rins do tumor. Então a Lúcia, ela foi feliz, tá? A gente precisa interagir aqui com todas as terapias, né, e principalmente a medicina, que faz essa limpeza, agora sim, com remédio, para fazer essa profilaxia mesmo, né, Lu? Essa cabeça, essa luz que você tem, porque o processo é esse, você se encontrar com a sua verdade, né? Eu acho que é essa a finalidade de tudo que a gente vive nesse palco que é esse planeta, né, e essa existência que é um presente para a gente experienciar todas essas emoções e sim, equilibrá-las, né? E sim, Lu, entender que quando eu tô aqui na sua frente, né, cuidando de você, você está cuidando de mim. Olha que maravilhoso. Não é lindo? E que a sua situação se conecta comigo, porque não tem nada que nos separe. Cada um que entra aqui, o exercício do saber dar e do saber receber. Acho que tá isso aqui. Pois é, e eu sou muito grata, né? A Érica tem razão. A metafísica da saúde também fala das emoções não curadas do passado. E meninas, vou deixar então de novo aqui os dados da Érica. Alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário do vídeo. Não esqueça, deixa seu like para que o YouTube possa entregar para mais pessoas esse conteúdo. Compartilhe com quem você ama, com quem precisa saber dessas informações. E não esqueça também que a gente está aqui sempre para olhar para você, empreendedora, mulher, de forma completa. Não é só o seu negócio, não. São todos os pilares da sua vida. Um grande abraço virtual e até a próxima. É muito importante que a gente compartilhe as coisas boas, né? Então, eu vou pedir licença para a gente deixar o link aqui da Sociedade Brasileira de Biomagnetistas, porque a gente está precisando de recrutamento de pessoas que se disponham e também convidar as pessoas para que experimentem, né? Temos biomagnetistas pelo Brasil inteiro